E aí pessoal, professor Michel aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de Geografia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo migratório, tá certo? Iniciando aí o assunto com relação às migrações brasileiras, tá bom? Mas o que são migrações? Quais são os processos migratórios? Quais são as causas das migrações? Tudo isso a gente vai ver através dessa aula daqui de hoje, que é uma aula bem curtinha, só para a gente poder conhecer esse assunto, tá certo? Então vamos lá. Quando eu falo aí de migrações, pessoal, eu estou me referindo justamente ao deslocamento, tá certo? De uma pessoa de uma região para outra. Ou seja, eu vou sair do meu local de origem, da minha cidade, do meu bairro, tá certo? Da minha casa, da minha rua, e vou me destinar a outro local. Essa mudança, esse deslocamento pode ocorrer de forma temporária, por exemplo, quando eu vou para a escola, quando eu vou no supermercado, quando eu vou visitar o vovô, a vovó, tá certo? Ou então pode ser de forma permanente. Eu vou morar em outra cidade, eu vou morar em outro bairro, em outro país, talvez. Então, vai ter essa diferença aí entre o deslocamento temporário, que eu vou para um canto, mas depois eu retorno, e o permanente, que eu vou para ficar, vou para morar ali, para trabalhar, o que seja, tá certo? Quando eu falar aí da questão dos deslocamentos, é importante lembrar que existem dois tipos de deslocamento, que são eles. O deslocamento de quem sai do país, sai do seu local de origem, tá certo? E eu tenho o deslocamento de quem chega no país, de quem chega na região, tá? No caso aí, ó, de quem chega, vou chamar de imigração, ou seja, por exemplo, alguém que chegou lá da Itália, tá? Veio aqui para o Brasil, ele é um imigrante. Ele chegou aqui, ele é um imigrante. Agora, no momento que ele saiu lá da Itália, ele era um emigrante. Quando eu saio do meu local de origem, aí me destino a outro local, eu estou emigrando. Quando eu chego no local destinado, eu sou um imigrante, certo? Só aí para vocês poderem saber essa diferença. Então, só recapitulando aqui, quando eu falar de migração, eu estou falando do deslocamento que as pessoas fazem desde a antiguidade, lá desde os primeiros seres humanos, certo? Dos humanos pré-históricos. A nossa sociedade, nossa espécie só sobreviveu justamente graças à migração, graças ao deslocamento de uma região para outra, em busca principalmente de alimentos, tá certo? Que era necessário uma forma aí de sobreviver. Se não fosse por isso, os grupos humanos não continuariam existindo, tá bom? Então essa é a informaçãozinha de uma das causas que levaram aí esses primeiros grupos humanos a começar esse processo de deslocamento. Outro fato interessante com relação à questão da migração é que o próprio continente americano, tá certo? Onde nós aqui brasileiros vivemos e onde outros países da América, tanto do Norte quanto a América aqui Central e América do Sul, não seriam ocupadas pelos povos indígenas se não fosse justamente aí esse processo de migração que ocorreu há milênios atrás, antes mesmo da chegada aí dos europeus aqui na América, tá certo? Então, os indígenas, os vários povos indígenas, várias etnias indígenas, segundo os cientistas, acreditam que eles chegaram aí de duas formas. Primeiramente, através aí de um período glacial, certo? Que a água em algumas áreas estaria congelado e possibilitou a travessia, e a outra seria por pequenas embarcações que facilitaram esse deslocamento de pequenas ilhas até chegar aí de fato ao continente, certo? Mas aí não temos uma clareza com relação a qual é a teoria que está mais correta nesse sentido, tá bom? Mas aí você já sabe que a chegada aí dos primeiros habitantes da América ocorreu aí através de um processo migratório, certo? E o objetivo provavelmente deve ter sido tanto a questão de conseguir novas áreas férteis, novas áreas aí com alimentação, quanto mesmo conhecer justamente novos recursos, tá certo? Naquela época, o propósito não era tanto de obter riquezas, obter conhecimento em questão do turismo, mas sim pela questão da sobrevivência. As primeiras migrações ocorreram de forma a buscar a sobrevivência
daquele grupo, daquela tribo, daquela etnia, tá certo? Aí falei da questão dos tipos de migração, né, que pode ocorrer migrações permanentes, que é aquela que eu vou morar num local, vou trabalhar naquela região, ou então uma migração temporária, tá certo? Que é basicamente aí uma migração que eu vou para um canto, passo um tempo lá, realizo uma atividade, depois retorno para o meu local de origem, é isso? E eu tenho aí essas migrações que podem ser no sentido de quem chega em um local, chega em um país diferente, certo? Eu vou chamar de imigrantes, e daqueles que saem do seu país de origem, saem da sua região de origem, e aí vão ser chamados de emigrantes. Quem sai é o emigrante. Professor, existem imigrações internas? Existem, certo? As migrações internas a gente não costuma aí falar é imigrante, tá certo? A gente só diz, ó, esse daqui ele fez a migração de uma região para outra, sei lá, temos muitos casos aí, tá? De pessoas que são aqui do Nordeste que durante um período aí de seca, alguns anos atrás, migraram, tá certo? Para São Paulo, Rio de Janeiro, e também outros grupos nordestinos que também fizeram a migração por outros motivos variados, como questão econômica, mais oportunidades na época, tá certo? Investimentos até mesmo nesse sentido de chamar essas pessoas para trabalhar nessas regiões, e isso possibilitou justamente essa modificação. O processo migratório tem várias causas possíveis que a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E aqui no Brasil não foi uma exceção, também ocorreu esse processo migratório. Você vai ver aí durante as aulas que muito se fala da migração nordestina, né, para regiões aí ao sul do país, mas não é só os nordestinos que fazem a migração interna do nosso país. Na verdade, existem outros grupos e outras causas aí que vão gerar justamente essa troca, esse deslocamento interno aqui brasileiro, tá bom? Beleza, mas quais são os tipos especificamente das migrações que nós temos? A gente vai ter aqui basicamente três grandes tipos, tá certo? Que a gente pode falar. Temos aí o êxodo rural, que é basicamente aquelas pessoas que são do campo e por algum motivo, seja falta de oportunidades, seja questão aí de as máquinas substituírem elas na parte aí da produção, ou até mesmo o desinteresse em continuar no campo, elas abandonam o campo, abandonam a zona rural e passam para as cidades, passam para os grandes centros urbanos, onde as chances de ter mais empregos, mais oportunidades é maior e mais tentadora. Então, essa aí seria um dos tipos de migração que a gente pode encontrar, tá bom? Nós também vamos ter aí, de uma forma menor, o êxodo urbano, que seria um movimento contrário. No caso aí, ó, quem mora na cidade não gosta mais de viver naquele ritmo acelerado e quer voltar para o campo, quer ir para o campo para aproveitar aí uma vida mais sossegada, tá certo? Não é uma migração muito comum, mas ainda assim ela ocorre, tá bom? E nós temos ainda também uma migração chamada de transumância, desculpe. Seria aí, no caso, as migrações sazonais. É um período aí de colheita, um período aí de coleta de alguma planta específica, no caso da cana-de-açúcar aqui em Pernambuco, né? E alguns grupos de pessoas vão para essas regiões canavieiras, essas regiões de plantação, para colher, e depois que acaba esse período de colheita, eles retornam para a sua região de origem, tá certo? Então, esses aí são os três tipos de migração que a gente vai ver e trabalhar. Professor, tem esses três tipos. Tem mais um aí que é o chamado migração pendular, que é basicamente esse deslocamento que a gente faz no nosso dia a dia, né? Para ir para o trabalho, para ir para a escola, que a gente vai, mas também depois retorna para a nossa casa aí com o final dessas atividades, tá certo? Então, são, vamos assim, quatro tipos de migrações que a gente pode aí falar, tá? Um detalhe interessante, pessoal, com relação à migração conhecida como êxodo rural, o nosso país, tá? Lá atrás, lá no início dele, ele era principalmente rural. Tinha muito mais áreas de fazenda, muito mais áreas de agricultura, latifúndios e áreas de menor quantidade do que
justamente de cidades. Mas aí perto da década de 70, o Brasil passou por uma mudança, uma industrialização, certo? Um período de industrialização, onde as cidades se tornaram cada vez mais movimentadas e isso acelerou aí o interesse da população em participar dessas atividades, entrar de volta, certo? Participar, no caso, da construção dessas cidades. Tranquilo? E com relação aqui às causas que a gente vai ver mais à frente das migrações, elas podem ocorrer de forma por motivos econômicos, motivos aí, culturais, religiosos, motivos políticos ou mesmo motivos naturais, como no caso de acidentes, desastres naturais que podem vir a causar essa modificação, esse deslocamento desses grupos, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula de hoje, foi uma aula bem curtinha, só para dar início a esse assunto. Vocês vão ficar agora com um quiz preparado, falando um pouquinho mais sobre as migrações para auxiliar vocês. E vou estar lá no grupo do WhatsApp, fazendo aí todas essas correções e tirando aí as dúvidas. Me despedindo aqui agora e até uma próxima aula.